De acordo com a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, o número de brasileiros que procurou viajar a intercâmbio aumentou 20% desde 2018. É possível encontrar programas que se encaixem para todas as idades e todos os gostos. Para debatermos sobre o assunto hoje, temos a presença de Lourdes Domingos, psicóloga, Fabiana Faulaber, diretora da agência de viagens, Carol Cavedani, que fez intercâmbio a trabalho, e Sara Faleiro, que fez intercâmbio em Londres. Sara, como surgiu a ideia de fazer intercâmbio? Então, eu fiz curso de inglês desde muito nova, mas eu percebia que eu não conseguia usar aqui tudo que eu tinha aprendido. Então, eu sentia falta de poder usar o que eu tinha aprendido em alguma situação real, no dia a dia, que não fosse só dentro de sala de aula. Então, mesmo antes de terminar meu curso de inglês, que foi quando eu decidi fazer intercâmbio, eu já tinha essa vontade de ir para fora, de conhecer uma outra cultura e poder realmente estar imersa nessa cultura diferente e usando o conhecimento que eu tinha recebido dentro do curso de inglês. Então, foi um processo, né? Eu comecei a me interessar sobre isso e assim que eu terminei o curso, decidi fazer o intercâmbio. Sim. E você, Carol, o processo foi diferente por ter sido um intercâmbio a trabalho? Então, eu sempre quis fazer um intercâmbio, uma experiência fora, e eu acabei descobrindo sobre o Work and Travel, que é o intercâmbio de trabalho, né, nos Estados Unidos. Então eu comecei a pesquisar sobre, eu vi em grupos de Facebook, relatos de pessoas, como valia a pena pela questão de ser um intercâmbio que eu estaria recebendo depois, que eu poderia recuperar uma parte do valor investido. E aí eu comecei a pesquisar, eu vi, porque geralmente esse intercâmbio tem várias agências, e dentro da agência tem um sponsor. E eu descobri que tem um sponsor que tem uma representante brasileira. E seria mais em conta ainda, por não ter uma agência envolvida. Então eu conversei com essa menina, essa representante brasileira, e aí eu marquei uma entrevista por Skype, primeiro com a própria sponsor, né, para eles verem meu nível de inglês e tudo mais. E aí passando essa entrevista, eu tive uma entrevista com o resort que eu trabalhei. Foi com o setor de RH deles, e entrevista tudo em inglês também, para me conhecerem, para entrevista de emprego comum, né? Mas foi bem tranquila, assim, eu consegui ir bem nela, tentei não ficar muito nervosa, e depois recebi a notícia que eu tinha sido aprovada e comecei a correr atrás de tudo, de documentação, visto e tudo mais. Entendi. Fabiana, o que é necessário para fazer um intercâmbio? Basta só querer? Primeiro de tudo é a vontade, né? Segundo, o que a gente recomenda muito é uma programação. Vamos nos organizar para realizar esse programa, né? Como você mesma disse, existem intercâmbios dos mais diversos tipos, para as mais diversas idades e para os diferentes momentos de vida, né? Então, desde cursos de idiomas até cursos de linguagem específica, graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados. E aí, cada programa, dependendo do país aonde você for fazer, requer uma organização prévia, por conta de visto, por conta de prazo, de universidades, de aceitação. Então, um cronograma sempre é bem-vindo, né? E se organizar para isso, até por uma questão financeira também, né? Você pode ir pagando o seu intercâmbio antecipadamente, então isso não pesa tanto no bolso mensalmente, né? Então, essa organização é importantíssima. Sim. Lourdes, no intercâmbio a gente tem uma troca de culturas que leva aos relacionamentos sociais. Mas como que essa troca ela contribui para o crescimento pessoal? Então, o intercâmbio, ele na verdade é uma coisa cada vez mais necessária, né? Porque a gente vive num mundo globalizado, então temos vários processos que exigem que você tenha essa conexão com outras culturas, né? Com isso se torna algo importante. Mas existe uma coisa que sempre falou da natureza humana, que é essa necessidade de lidar com outros, né? Então, existe um conceito muito interessante que dá para a gente aplicar aqui, que é a questão da alteridade. Quando eu vou para uma outra cultura, eu consigo me enxergar como um estrangeiro num lugar que é diferente de mim e que, de uma certa maneira, além de eu aprender sobre o outro, eu aprendo muito sobre mim também. Principalmente quando é uma cultura muito diferente da tua, como, por exemplo, você ir para a China ou para a Índia ou os Estados Unidos, por mais que a gente ache que conhece, só conhece quando vivencia, né, quando vai para lá.
Isso acaba trazendo com que você, trazendo um processo que você tem que enxergar em você habilidades, conhecimentos, disposição, disponibilidade que você não imaginava que tinha que exercitar. Então é muito comum quando você volta para o país, você voltar diferente, né? Porque isso de alguma forma exigiu de você processos que na tua cultura não são exigidos. Então, o intercâmbio, ele acaba produzindo em você uma necessidade de desenvolvimento muito acelerada, vamos dizer assim, né? E de um autoconhecimento particular, né? E rápido e intenso, diferente se você não tivesse feito esse procedimento, né? Sim. E Sara, seu intercâmbio foi em Londres. Quando você sentiu essa diferença de hábitos e de costumes? Eu acho que comecei a sentir no momento em que eu cheguei lá. Todo o funcionamento da cidade, dos transportes, tudo era diferente. Então, desde o momento que eu pisei lá, eu senti diferença total do que eu vivia aqui no Rio de Janeiro. Então, no primeiro dia eu me perdi no metrô de Londres, tive que, como a psicóloga falou, eu tive que me forçar a passar por essas situações e me achar de algum jeito lá. Então, e ao mesmo tempo, eu fui pra lá sempre achando que as pessoas lá eram meio rudes, né, meio secas, assim, que não tinham muito relacionamento interpessoal. E eu cheguei lá e vi que, na verdade, não era muito bem isso, né? Era que a gente tinha esse conceito, mas vivendo lá, eu percebi que eles são super receptivos, eu consegui ajuda super rápido no metrô, então, assim, apesar de ser diferente, eu também me senti bem recebida. Sim. Carol, quais são as diferenças do mercado de trabalho aqui do Brasil e lá dos Estados Unidos? Então, antes dessa experiência do intercâmbio, eu nunca tinha trabalhado numa empresa de grande porte, como eu trabalhei, porque eu trabalhei no resort da rede Marriott, que é a maior rede de hotéis do mundo. Então, eu digo que eu senti o impacto, assim, só por isso. Não sei se seria uma questão de ser os Estados Unidos, mas que eu cheguei lá, estava trabalhando numa empresa enorme, que tinha toda uma organização totalmente diferente do que eu já estava acostumada. E foi bem diferente, assim, mas eu não sei dizer se é por ser a empresa de grande porte ou por ser Estados Unidos. Mas tudo foi, com certeza, muito diferente, por eu estar lidando com americanos, inglês durante o treinamento, durante a orientação e tudo mais. Sim. E Lourdes, como que se dá a separação da família? Por ser em outro país, são outras pessoas que a gente está convivendo? Sim. Bom, acho que isso vai depender muito de cada indivíduo, né? O momento que você está, a idade que você está. Se a gente está, não sei, se referindo a adolescentes, por exemplo, de fato ele tem uma separação física. É um momento na adolescência onde você efetivamente, emocionalmente, tenta se separar da família, se construir como sujeito para além daquela família. E se você tem que efetivamente, no sentido de fisicamente ter que fazer esse processo acontecer, isso vai implicar que tipo de relacionamento você tem também antes de sair. Então, se você é uma família mais com um núcleo assim, mais próximo, que está o tempo todo junta, com certeza essa separação ela vai ser mais significativa do que uma família que já tem uma certa independência. Porque eu acho que uma das situações que acontece com esses intercâmbios é você praticar uma autonomia como sujeito, né? Então, a família ali, ela passa a ser alguma coisa internalizada, mas que não está ali para te ajudar e você vai ter que se virar sozinho, né? E o que não deixa de ser um amadurecimento para as pessoas, né? Sim. E, Fabiana, o intercâmbio ele é visto como um grande diferencial dentro do currículo. Por que ele é tão importante assim? Bom, hoje em dia, o mundo está mais do que globalizado, né? Então essa integração, o que as empresas buscam hoje são pessoas flexíveis, que consigam se adaptar a um novo ambiente de trabalho, a uma nova cultura. E a partir do momento que você se disponibiliza a sair do seu país, da sua cultura e vivenciar outra, você está começando a exercitar essa flexibilidade, né? Então, as empresas dão muito valor a isso, elas dão muito valor à pessoa querer investir no seu currículo, né? Isso é um diferencial muito grande. Né? Carol, qual foi o maior contratempo que você passou durante o seu intercâmbio?
Acho que foi a questão de moradia, foi o mais desafio para mim. Porque chegando lá, a gente morava num hotel, que era próximo ao hotel que eu trabalhava, e eu tive que dividir, era um quarto bem pequeno, com tipo um estúdio, né, com uma mini cozinha, e eu tive que dividir com uma brasileira, que eu já até conhecia antes, por meio do processo, pela internet, e lá, chegando lá, a gente descobriu que a gente ia dividir nós duas com um menino peruano. Então foi uma questão de adaptação muito difícil, porque eu não imaginava que eu ia morar com um homem, assim, ainda mais num... Se fosse um apartamento, ok, mas ainda mais num quarto, assim, pequeno. Então foi a situação de maior desafio para mim, porque a questão do trabalho, óbvio que teve uma adaptação no trabalho, né? Mas foi tranquila, todo mundo me recebeu muito bem lá, meus chefes, meus colegas de trabalho. Então o meu maior desafio foi a questão da adaptação da moradia mesmo. Entendi. E você, Sara, você passou por alguma situação complicada? Eu acho que a única situação que eu poderia pontuar no sentido de ser complicada foi exatamente no dia que eu cheguei, por ser muito diferente, e eu ter me perdido no primeiro dia que eu cheguei no metrô. Todo mundo sempre fala que lá o metrô é muito complexo, que são muitas linhas. Então, no primeiro dia, eu acabei chegando lá e o metrô estava fechado na linha que eu precisava usar. E eu tinha que achar um outro meio de chegar na mesma estação. Só que eu não conhecia nenhuma outra linha, não sabia nenhuma outra opção. E eu tive que ficar olhando pro mapa, né? Tentando achar um outro meio de chegar na minha estação. E, obviamente, eu não ia conseguir sozinha. E um outro senhor que estava do meu lado percebeu o meu desespero olhando para o mapa e veio me ajudar e tudo mais. Mas acho que tirando essa questão de me perder lá, eu não tive nenhum outro problema de adaptação, porque a família foi muito receptiva, as pessoas na escola em que eu fiquei foram muito receptivas, me explicavam tudo direitinho. Então, de dificuldade, acho que seria esse que eu pontuaria. Entendi. Fabiana, é possível fazer intercâmbio sem saber falar a língua? É possível, existem escolas com datas específicas para pessoas que são totalmente iniciantes, né? O legal é sempre quando você está pensando em fazer e ir para algum país, você estudar um pouquinho antes, assistir filme, né, naquele idioma, e isso vai te ajudando assim, a entender um pouquinho melhor. Né? Mas é totalmente possível, você pode ir sem falar nada. Lourdes, eu soube que você também fez intercâmbio. Como que foi todo o processo? Então, eu fui numa outra época, diferente das internets, né? Uma época onde a gente... fiquei 6 meses no Canadá e eu fui numa época onde a gente não tinha tanta facilidade de comunicação. Né? Então, se você seguir a sequência da pergunta, que é as dificuldades, era o isolamento que parecia mais evidente do que hoje. Né? Que você hoje por WhatsApp conversa, quando eu viajo atualmente, perturbo minhas filhas, ligo, né? E fico... Elas até falam, poxa, nem parece, tá pior do que quando tá aqui, né? Essas coisas que a gente fica preocupado porque está em outro espaço. Não existia isso. Então, e aí retornando um pouco à questão do que está sendo colocado, essas dificuldades que são um desafio são também muito importantes. Acho que para mim, na época, o que foi importante? Eu consegui entender que eu conseguia vencer esses desafios. Então, isso traz uma autonomia, isso traz uma ideia de que você consegue sobreviver às dificuldades, que você acaba, sim, achando soluções, seja porque você tem alguém que vai te ajudar. Né? Então, me lembro que, por exemplo, teve um dia que eu parei e abri um mapa, eu não consegui nem abrir o mapa, já tinha alguém perguntando, você está perdida, está precisando de ajuda? Né? Então, isso é muito interessante, né? De você conseguir perceber essa solidariedade das pessoas, né? E de que, de alguma maneira, você consegue superar, né, as dificuldades. Então, para mim, eu acho que uma das situações foi ficar tanto tempo até receber a primeira carta, eu sou da época da carta, tá? Então, parecia assim, nossa, eu morria de saudade, não tinha aquela comunicação, né? Tava num lugar que as pessoas eram estranhas realmente para mim. Então, esse primeiro momento foi complicado, foi uma fase de adaptação que foi enfim, superando. E aí, quando as cartas chegavam, era uma delícia. Eu escrevia carta todo dia também, né, para o pessoal, para ver se alimentava esse processo. Foi muito legal isso, né? E Entendi. Acho que tem essa superação que é muito boa, né? Sim. E, Fabiana, assim, as empresas, faculdades e até mesmo escolas, elas fazem convênios com instituições internacionais que auxiliam ao participante a ter uma acessibilidade mais prática, mais fácil nessas instituições.
Mas por que essas empresas e faculdades, elas priorizam tanto a ida do brasileiro a instituições internacionais? Bom, eu acho que hoje em dia as instituições brasileiras, elas querem promover essa troca cultural, esse aprimoramento individual, esse crescimento, né? Hoje em dia você tem inúmeras instituições de ensino médio aqui no Brasil que estão se tornando bilíngues, né? Aceitando alunos de outros países em seus cursos. Então, essa troca, o mundo hoje não tem mais o distanciamento que tinha 30, 40, 50 anos atrás. Hoje a gente está muito próximo, pela facilidade da tecnologia, de comunicação. E isso é uma coisa que profissionalmente, no desenvolvimento desse jovem até a vida madura e profissional, é importantíssimo, porque você começa a formar o seu network, essa rede de relacionamento que, para o profissional hoje, é um dos bens mais importantes que ele pode ter na vida, né? Então, a gente tem situações muito interessantes de alunos de direito, por exemplo, que têm colegas do outro lado do mundo e, às vezes, a empresa que eles estão estagiando aqui no Brasil precisa resolver um problema e ele aciona esse colega que fez o curso com ele, ajuda. Então, eu acho que essa internacionalização das instituições brasileiras como um todo é importantíssima e fico muito feliz de saber que as nossas universidades públicas também estão indo nessa linha agora. Sim. Sara, do que você mais gostou dentro do seu programa de intercâmbio? O que eu mais gostei foi a minha interação com as pessoas de Londres mesmo, totalmente desconhecidas. Eu fui sozinha, sem ninguém conhecido, então essa interação que eu tive, tanto com a família em que eu fiquei, quanto com as pessoas da escola em que eu estava, isso para mim me acrescentou muito, porque eu conheci pessoas de todos os lugares possíveis do mundo e essa troca foi muito boa, assim, eu voltei com outras visões de outras culturas que eu não conhecia. Então, por exemplo, eu conheci um menino que era coreano e que na minha sala a gente ficou super amigo e eu tive uma outra visão da cultura dele, né, que eu não fazia a menor noção. Então, essa troca para mim foi o que mais me marcou, o que mais foi importante para mim, eu voltar me sentindo muito mais com muito mais cultura, digamos assim, não muito, né, mas bem mais do que eu tinha quando eu fui. Sim. Fabiana, muitas pessoas, principalmente os jovens entre 30 e 18 anos, eles gostam de ir para o intercâmbio e acabam tendo a ideia de continuar lá, continuar no país. Uhum. Como é o processo de continuar lá? É mais difícil? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Primeiro, você tem que ver, cada país tem a sua regra de visto, né? Cada programa tem a sua identidade de visto diferenciada uma da outra. Alguns programas permitem que você prorrogue a sua estadia, outros não, né? O mais importante, o que a gente recomenda, é claro que a experiência é importantíssima, você saber que você consegue viver num país diferente e isso alavanca um desejo de querer permanecer e produzir naquele país. Os governos estão entendendo isso, mas sempre vamos fazer isso de acordo com a regra do visto, não vamos, né, dar aquele jeitinho brasileiro, saindo de uma legalidade de condição de visto, porque hoje em dia todas as imigrações elas se falam, né? Por conta dessa tecnologia. Então, há programas que permitem, por exemplo, alunos que fazem graduação, pós-graduação, mestrados, há países que permitem que após o curso ele peça uma permissão para ficar mais 1 ou 2 anos naquele país, trabalhando, produzindo, né? Há programas também, por exemplo, no Canadá, que ensinam você a montar a sua startup, a poder comercializar, vender essa startup dentro daquele país. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E bom, como podemos ver, o intercâmbio ele ajuda muito nessa troca de culturas e também ele te ajuda a complementar o seu currículo. Até o próximo Arena!